Você já parou para pensar que o mundo está mudando em um ritmo cada vez mais acelerado? Isso porque existe algo acontecendo que vai muito além das notícias que nós vemos todos os dias. A verdade é que nós estamos vivendo tempos proféticos e a partir de agora, os sinais que apontam para a volta de Jesus serão ainda mais poderosos e irão impactar diretamente as nossas vidas. Para você ter uma ideia, o ano de 2024 está chegando ao fim e recentemente aconteceu um evento muito estranho na ONU e que pode ter a ver com o surgimento do anticristo no mundo. Eu vou te explicar daqui a pouco. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 profecias apocalípticas que devem se cumprir no ano de 2025. Nós vamos ver que a palavra de Deus está se cumprindo bem diante dos nossos olhos, mas que infelizmente poucos estão percebendo isso. E no final eu vou dar a minha opinião sobre tudo o que está acontecendo e trazer uma mensagem de esperança para a sua vida. Mas antes de revelar quais são essas 5 profecias, eu quero muito que você se inscreva no meu canal, porque eu quero te ajudar na caminhada com Deus todo dia, tá bom? É só você clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho da notificação para você não perder os próximos vídeos. Agora sim, vamos lá. Poucos dias atrás, o mundo testemunhou a aprovação daquele que está sendo chamado de Pacto para o Futuro, um acordo global proposto pela ONU, a Organização das Nações Unidas, para unir os países em torno de interesses em comum, como a paz mundial, a sustentabilidade e a igualdade entre os povos. E se nós olharmos rapidamente para este pacto, ele parece ser algo bom para a humanidade, afinal de contas, milhões de pessoas estão morrendo todos os anos por causa da fome, da miséria, das guerras e injustiças. E além disso, as mudanças climáticas causadas pela mão do homem estão levando o planeta a um caos sem precedentes. Mas irmãos, perceba que o objetivo deste pacto também é para aumentar o controle sobre todo o mundo e unir todas as nações como se fossem uma só, as colocando debaixo de regras que podem transformar para sempre a maneira como nós vivemos. E é por isso que muitos teólogos estão acreditando que este pacto para o futuro da ONU nada mais é do que a preparação para a chegada do anticristo ao mundo, que em primeiro momento irá oferecer paz e segurança, para depois quebrar a aliança e trazer o mal como nós nunca vimos antes. Mas se engana quem pensa que para por aí. Em 2025, os sinais proféticos sobre o final dos tempos não só continuarão, como também aumentarão. Vamos às 5 principais profecias para este ano que apontam para a volta de Jesus. A primeira profecia: tradução da Bíblia para todas as línguas. Em Mateus capítulo 24, Jesus disse que o Evangelho do Reino seria pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então viria o fim. E se depender de um projeto ambicioso de uma organização cristã dedicada a traduzir a Bíblia para todos os idiomas do mundo, isso pode se cumprir muito em breve. A Wycliffe Bible Translators quer concluir o projeto Vision, traduzindo as Escrituras Sagradas para todos os idiomas e dialetos existentes na Terra até o final de 2025. A organização trabalha em parceria para traduzir as Escrituras para línguas que ainda não têm acesso à Bíblia no seu idioma. A missão da Wycliffe é levada pelo desejo de tornar o Evangelho acessível a todos, atendendo ao chamado de Mateus 28, versículo 19, que diz que nós devemos fazer discípulos em todas as nações. E desde a sua fundação, no ano de 1942, a entidade e as suas parceiras já conseguiram traduzir partes da Bíblia para centenas de línguas diferentes. E graças aos avanços tecnológicos e da inteligência artificial, que oferecem ferramentas que aceleram a tradução e a revisão de textos, a Wycliffe está conseguindo produzir o Novo Testamento para mais de 1.800 idiomas e dialetos. Isso não é maravilhoso? E além dos programas de computador, a entidade também treinou tradutores desses lugares, fazendo com que a cultura e a identidade desses povos fossem respeitadas, sem alterar a mensagem central da Bíblia, que é Jesus como Filho de Deus e o Salvador do mundo. Esse trabalho tem permitido com que as pessoas leiam e compreendam as Escrituras no idioma em que elas sentem mais à vontade, criando uma conexão mais pessoal com a Palavra de Deus, principalmente nesses tempos em que o mundo precisa de esperança diante de tantas crises e conflitos. Irmãos, a profecia de Jesus em Mateus capítulo 14 não fala exatamente como o Evangelho do Reino seria pregado a todas as nações do mundo,
Mas é fato que a tradução para todos os idiomas até 2025 permite que a palavra chegue a cada cultura diretamente, o que muitos acreditam ser um pré-requisito para o retorno de Jesus. A segunda profecia, o aumento dos conflitos no Oriente Médio. Nos capítulos 38 e 39 do livro que leva o seu nome, Ezequiel profetiza uma batalha apocalíptica que envolverá uma aliança de nações que atacará Israel, lideradas por Gog, do território de Magog. Então, Deus intervém, protegendo Israel e destruindo as forças inimigas, prometendo uma restauração espiritual ao seu povo. E atualmente existe uma tensão enorme no Oriente Médio. Nações vizinhas de Israel, como Irã e Síria, estão se aliando a grandes potências como a Rússia para poder atacar aquele país. E ao que tudo indica, essa aliança se tornará ainda mais forte daqui para frente, já que Israel tem respondido aos ataques que está sofrendo dos seus inimigos com muita força. E esse possível conflito com alianças políticas e militares de nações inimigas de Israel tem sido visto por muitos como o início da profecia de Gog e Magog. Mas, irmãos, é preciso deixar bem claro aqui que a profecia de Gog e Magog não vai se cumprir agora, mas sim durante a grande tribulação, ou seja, durante o governo do anticristo na terra. Essa batalha deve acontecer como o evento final já nos últimos dias, quando o mundo já estará experimentando a ira de Deus com intensas perseguições e catástrofes globais que podemos encontrar em várias passagens de Apocalipse. Mas, irmãos, o aumento dessa tensão no Oriente Médio pode sim ser visto como um tipo de ensaio para o que está por vir em breve. Muitos dos alinhamentos geopolíticos que nós vemos hoje podem ser um tipo de preparação para que a profecia de Ezequiel se torne realidade um dia. E antes de passarmos para a próxima profecia, é importante deixar claro que as batalhas de Gog e Magog e do Armagedon não são a mesma coisa. A batalha do Armagedon, que você pode encontrar em Apocalipse 16, o versículo 16, representa o confronto final entre as forças do bem e do anticristo antes da volta de Jesus. A Bíblia conta que Cristo surgirá do céu com seus anjos, matará as duas bestas e derrotará Satanás. Já a batalha de Gog e Magog acontecerá antes, durante a grande tribulação, e servirá para revelar a proteção de Deus em favor de Israel, fazendo com que o seu povo volte para os caminhos do Senhor. A terceira profecia, o surgimento de uma nova ordem mundial. A ideia de nova ordem mundial está ligada ao surgimento de um governo global centralizado que unifica o poder político, econômico e financeiro sob uma autoridade central. E essa teoria se conecta à marca da besta que nós encontramos em Apocalipse 13, que diz que ninguém poderá comprar ou vender sem essa marca que será imposta pelo anticristo. E por mais que essa profecia só se concretize durante o período da tribulação, é muito provável que o ano de 2025 marque o início dessa nova ordem através da mundialização das moedas digitais, conhecidas como as criptomoedas, que pode começar a eliminar completamente o dinheiro físico como nós conhecemos, facilitando o monitoramento das transações financeiras no mundo todo. E por que isso pode começar a partir de agora? É porque uma série de políticas financeiras passaram a ser adotadas ultimamente. Por exemplo, a maioria dos grandes bancos e fundos de investimentos irão incorporar as criptomoedas em suas carteiras de ativos, além de criar as suas próprias moedas, facilitando a sua aceitação nos lugares. Além disso, boa parte dos bancos centrais dos países estão abrindo as suas portas para essas moedas e incentivarão o setor empresarial a adotar esse sistema de transação, prometendo mais segurança e proteção a eles. Mas será que essa proteção é realmente para o nosso bem? Com a criação de moedas digitais, como a Drex no Brasil, estamos cada vez mais próximos do fim do dinheiro de papel. Isso significa que o Banco Central poderá controlar e monitorar cada centavo que você gasta. Cada compra, cada transferência, tudo ficará registrado, tirando totalmente a privacidade das transações. Com o Drex, qualquer liberdade que nós temos para usar o nosso dinheiro sem sermos rastreados pode simplesmente acabar. Resumindo, irmãos, muitos teólogos acreditam que o fortalecimento das moedas digitais e dos sistemas de pagamento globalizados tem a ver sim com a marca da besta, porque vai possibilitar o controle de quem pode e quem não pode comprar. E quem garante que isso não seja usado por algum líder mundial que só permita o uso desse dinheiro a quem foi fiel a ele?
A quarta profecia: o avanço da inteligência artificial. No capítulo 12 do livro de Daniel, o Senhor entrega as seguintes palavras ao profeta a respeito do que iria acontecer no final dos tempos. Diz assim: Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentarem o conhecimento. Olha isso, irmãos. Se você ler o início desse capítulo, verá que Daniel profetiza sobre um tempo em que o mundo passará por uma grande angústia, mas que o anjo Miguel se levantará e libertará o seu povo. Ou seja, a passagem trata do período da grande tribulação. Porém, o que nós veremos a partir de 2025 em relação à inteligência artificial pode sim ser outro sinal de que nós testemunharemos o início do cumprimento de uma outra previsão apocalíptica. Isso porque uma pesquisa recente da consultoria Gartner indica que até o final de 2025, mais de 80% das empresas terão integrado soluções de inteligência artificial em seus processos. Esse dado mostra claramente o crescimento acelerado dessas tecnologias, impulsionadas pela necessidade de otimizar operações e aumentar a eficiência. Isso aumentaria, por exemplo, a capacidade de monitoramento e controle, que poderia muito bem ser usado para supervisionar cada pessoa que vive na Terra, o que para muitos está relacionado ao cenário descrito em Apocalipse. Inclusive, as inteligências artificiais já estão sendo usadas em várias áreas. Em sistemas de vigilância, câmeras equipadas com IA podem identificar rostos em multidões, monitorar comportamentos e também aplicar punições automáticas, como multas em tempo real. Em países como a China, por exemplo, a IA desempenha um papel central no sistema de crédito social, onde o comportamento dos cidadãos é monitorado e pontuado com base em suas ações, promovendo um sistema que controla absolutamente tudo. E uma outra profecia importante que pode ter algum tipo de ligação com a inteligência artificial está em Mateus capítulo 24, versículo 12, onde Jesus disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. E um exemplo atual desse fenômeno é o que está acontecendo no Japão, onde muitas pessoas estão substituindo relacionamentos humanos por interações com robôs. Há muitos relatos de pessoas que estão preferindo parceiros virtuais para evitar relacionamentos reais, onde possam se decepcionar um dia. E isso, irmãos, é muito triste porque está tornando os indivíduos mais frios e egoístas, incapazes de amar ao próximo como Cristo mandou que nós fizéssemos. E por fim, a quinta profecia: Israel como alvo de todas as nações. A Bíblia retrata Israel, especialmente Jerusalém, como alvo de todas as nações, porque será ali que o Messias, Jesus, estabelecerá o seu governo. Passagens da Bíblia como Isaías capítulo 2 e Zacarias capítulo 12 descrevem Jerusalém como a cidade escolhida para o cumprimento dos propósitos de Deus, atraindo a ira de todas as outras nações. E ao que parece, é isso que está começando a acontecer. Como se não bastassem os conflitos que nós vimos na segunda profecia, Israel não para de sofrer condenações internacionais e a pressão na ONU. O país tem sido duramente criticado na Organização das Nações Unidas, simplesmente por se defender contra os ataques de seus inimigos, além de sofrer várias punições políticas e econômicas por causa disso. E a tendência é que esse ataque diplomático aumente ainda mais nesse ano de 2025, pois um movimento chamado BDS deve ganhar mais apoiadores poderosos. Para você que não sabe, BDS significa boicote, desinvestimento e sanções, e tem como objetivo promover o isolamento econômico e cultural de Israel. Esse movimento, em grande parte, é sustentado por organizações internacionais e movimentos estudantis e pressiona instituições e empresas a cortar relações com o país. Mas Zacarias 12, versículo 3, profetiza que Deus fará de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações, e todos aqueles que tentarem levantá-la se machucarão muito. E isso mostra que todos aqueles que se voltarem contra o país e tentarem fazer algum tipo de mal a ele, pagarão um preço muito alto. Irmãos, essas profecias para o ano de 2025 e os eventos que nós observamos ao nosso redor não significa que nós já chegamos ao final de tudo. Mas, apesar de parecer assustador, existe uma mensagem de esperança que Deus te oferece hoje. A Bíblia nos lembra que no final a vitória não é do mal, mas sim de Jesus Cristo.
Ele ressuscitou e Ele prometeu voltar para restaurar todas as coisas, para vencer a injustiça, curar as feridas e, acima de tudo, enxugar as lágrimas daqueles que perseveraram. Em Apocalipse capítulo 12 diz que não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Isso significa que, apesar das dificuldades, nós temos uma esperança segura. Um futuro em que o amor, a justiça e a paz de Deus reinarão eternamente. Então, todos esses sinais que eu te mostrei no vídeo são um lembrete para nós vivermos uma vida com propósito, confiando que no final de tudo, Jesus vai vir para renovar este mundo e estabelecer um reinado de paz e de alegria que nunca terá fim. Aleluia!